Bom dia. Bom dia. É um prazer sempre poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu confesso que eu fiquei a pensar sobre o que nós poderíamos conversar hoje, o que nós poderíamos estar falando, o que Deus teria para nós hoje. E aproveitando então que maio é dia das mães, é dia da família, né? Em geral nós falamos que é mês da família. Eu gostaria de falar sobre a questão da família servir ao Senhor. Amém. Uma família que serve ao Senhor. Uma família que serve a Deus. E ficou me borbulhando na mente, ficou me fervilhando na cabeça a questão de como nós servimos ao Senhor hoje. Como nós fazemos como família hoje, como nós dizemos que servimos ao Senhor hoje. Porque, em geral, nós dizemos que servimos ao Senhor quando nós temos algum cargo, algum ministério na igreja. E aí eu estou servindo ao Senhor. Nós dizemos que eu estou servindo ao Senhor quando eu venho à igreja fazer alguma coisa. Eu venho à igreja para um ensaio, eu venho à igreja para cantar, eu venho à igreja para tocar um instrumento, eu venho à igreja para dar aula na escola bíblica dominical, ou eu venho à igreja para fazer uma pintura, eu venho à igreja com as senhoras, ou ao templo. Quando eu estou falando da igreja, eu estou me referindo a este local, ao templo, e vemos aqui fazer um monte de atividades, na verdade, fazemos diversas atividades em grupo, com os irmãos, e dizemos, estamos servindo ao Senhor. Não é verdade? Quando fazemos isso, dizemos, estamos servindo ao Senhor, estamos fazendo serviço a Deus. E na nossa mente, mesmo que involuntariamente, vai ficar aquela questão, já fiz a minha parte. Já fui lá no domingo, pela manhã, já marquei o meu ponto, a minha presença está feita. Eu já fui lá na reunião das senhoras, marquei a minha presença, pronto, já está feito, está resolvido o meu problema com Deus. Mesmo que involuntariamente nós achamos que Deus exige de nós alguma coisa, nós temos que pagar isso a Deus, é um pagamento que nós fazemos a Deus, e quando nós fazemos esse pagamento, Deus fica satisfeito. Pronto. Aquele irmão está com a sua dívida quitada. Mas gostamos muito, aqueles que são mais antigos, assim como eu, aqueles que são um pouco mais experientes, vão se lembrar, eu estava com o Felipe no final de semana passado a tocar ali alguns hinos, e um dos hinos que nós tocamos era no serviço do meu rei eu sou feliz. Nós gostamos de cantar esse hino e dizer, no serviço do meu rei eu sou feliz, né? Mas na nossa mente vem o quê? Quando nós falamos serviço, servir, o que vem à sua mente com isso? Servir a Deus é simplesmente cantar uma música? Servir a Deus é simplesmente tocar uma música? Servir a Deus é marcar a presença em um culto? Isso é servir a Deus? Nossa vida se resume de serviço cristão, se resume a 1 hora, 1h30 ao domingo? Nossa vida de serviço cristão se resume a 2 horinhas de oração numa terça ou numa quinta-feira, ou vir a quinta-feira no estudo, no culto de estudo bíblico. Esse é o nosso serviço ao Senhor, isso se resume em servir ao Senhor, e aí nós colocamos a plaquinha, nossa casa, a minha vida, e eu não sei, cá em Portugal provavelmente não, mas os irmãos que são do Brasil vão se lembrar claramente disso, que há um tempo atrás tinha muitos adesivos, autocolantes colados nos vidros dos carros, colocado assim, a serviço do Rei Jesus. E aí, às vezes, nós brincávamos uns com os outros e falávamos, será que se algum irmão da igreja precisar de uma carona, ou de uma boleia, ou de
ou de repente está passando mal, vai para o hospital, aquele carro que está com adesivo colado a serviço do Rei Jesus vai ajudar? É estranho aquilo que nós chamamos de serviço ao Senhor. E aí eu queria colocar que a família que serve ao Senhor, ou uma família que serve ao Senhor, não pode se resumir apenas a sendo um momento pontual na nossa semana. Porque se a família serve ao Senhor, e é isso que eu quero deixar bem claro aos irmãos, a família serve ao Senhor, são os membros da família, seja o número de membros que essa família tiver, estão todos os dias servindo ao Senhor. E eu queria que nós fôssemos naquele texto clássico em que falamos sobre família, lá em Josué capítulo 24, e os irmãos podem abrir as suas Bíblias lá, em Josué capítulo 24. Nós vamos ler aqueles 2 versos que costumamos, sempre em congressos de família, em mês da família, nós sempre lemos ele. Mas eu gostaria de citar algumas coisas importantes para a nossa vida, para a nossa família, nesse texto, e que Deus tocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler essa última frase de Josué, vamos ler juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi uma pergunta de Josué. Ele faz essa afirmação, mas ele está no meio de um questionamento ao povo. Ele conta ao povo toda a trajetória, tudo que Deus tinha feito. Deus nos livrou do Egito, Deus chamou Abraão, Deus prometeu a terra a Abraão. Nós fomos para o Egito, saímos do Egito com a mão poderosa, com aquelas maravilhas todas que o povo sabia. Depois estivemos no deserto. Deus cuidou do povo no deserto, cuidou de nós durante o deserto. Disse que iríamos conquistar a terra, entramos na terra. Guerreamos, e vocês estão aqui junto comigo, guerreando. Conquistando a terra, conquistamos toda essa terra, estamos dividindo ela nas tribos. Deus fez tudo isso por nós. E Josué começa a contar e agora para e fala, olha, agora temei e servi ao Senhor. Temei ao Senhor e servi primeiro com sinceridade e com verdade. Quando eu fiz o questionamento no início dizendo, nós pensamos muitas vezes que pagamos os nossos votos vindo 1h30 à casa do Senhor e cantando ou fazendo qualquer outra atividade. Eu estou dizendo que muitas vezes nós não estamos sendo sinceros com Deus. Nós estamos tentando enganar a nossa mente. Nós estamos tentando enganar os nossos próprios corações. Mas não estamos sendo sinceros com Deus. Porque muitas vezes nós vemos ou participamos de algumas atividades com outros irmãos, não querendo estar nessas atividades ou pensando em outras coisas. E aqui Josué está chamando a atenção do povo para que sejam sinceros diante de Deus. Sinceros diante de Deus. E sinceridade, meus irmãos, tem a ver com um outro texto na palavra de Deus, que eu acho muito maravilhoso, eu acho lindo esse texto, eu estava lendo hoje pela manhã, que é lá no final do livro de Neemias, quando eles acham o livro da lei e começam a ler o livro da lei, desde de manhã cedo até o meio-dia, e o povo fica em pé, ouvindo a leitura.
não é pregação, irmãos. É ouvindo uma leitura. E o povo fica em pé, e de repente o povo começa a chorar, porque há muitos anos não ouviam uma palavra sequer de Deus. Isso é sinceridade. É colocar as emoções para fora. Sabe o que é sinceridade diante de Deus? Sinceridade é dizer: Deus, eu estou com raiva, eu estou irado, eu estou com vontade de matar. Mas sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Tira isso de mim. Foi o que Davi fez, não é? Eu odeio os meus inimigos com ódio perfeito, estou com vontade de matar. Ah, mas vê se isso é errado, Deus. E me guia pelo caminho eterno. Isso é sinceridade. Sabe o que é sinceridade? É virar para Deus e falar: até quando, Deus, o Senhor vai se esquecer de mim? Eu estou aqui numa luta danada. Estou numa luta tremenda na minha vida, numa dificuldade sem fim. Meu marido, minha mulher não fala comigo. Meus filhos rebeldes, eu estou desesperado. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir? Ah, mas o Senhor vem em nosso socorro e é o meu refúgio e fortaleza. Isso é sinceridade. E é apenas isso que Josué está pedindo do povo. Sejam sinceros diante de Deus, ao servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. E a verdade tem a ver exatamente com estar aqui ou do lado de fora, sendo honestos. Dizendo que creem em Deus, dizendo que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Deus mesmo e não a outra pessoa. Verdade tem a ver com quando Jesus olha para os fariseus, olha para os saduceus e chama-os de sepulcro caiado, porque eles faziam as coisas para que os outros vissem. Verdade tem a ver com servir a Deus com verdade, tem a ver com não orar na frente dos outros para que os outros vejam como que você é santo, mas é com fechar a porta do seu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará secretamente. É isso que é verdade. Jesus, quando cita isso, está dizendo: olha, o serviço cristão, o serviço a Deus, não é simplesmente a amostra das outras pessoas, mas começa dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu quarto. O servir a Deus começa lá dentro primeiro. Então, quando nós falamos de uma família que serve ao Senhor, nós estamos falando da casa. Nós não estamos falando de uma família em que o pai é professor, a mãe cuida das crianças, um filho mais velho toca, mas a filha canta. Nós não estamos falando disso simplesmente, nós estamos falando da casa. Quando Josué fala: eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha casa, ele está colocando a casa, ele está colocando o dia a dia. Ele está colocando de segunda, quando eles pegavam nos instrumentos da agricultura, iam lá lavrar a terra. Porque na cabeça do povo de Israel, na cabeça de Josué, o lavrar a terra era servir ao Senhor. O cuidar de uma ovelha, o tosquiar a lã de uma ovelha, era servir ao Senhor também. Por isso eles tinham que ser corretos, por isso que eles tinham que fazer tudo de forma perfeita. Por isso que quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, se não me engano, está falando sobre carnes sacrificadas aos ídolos, sobre os crentes, os gentios e os judeus comerem ou não comerem esse tipo de comida, e ele diz no final: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz na vida é em serviço a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A forma como nós comemos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós andamos, tudo isso faz parte do seu serviço a Deus.
Quando eu fui a um congresso missionário alguns anos atrás, uma frase ou uma expressão não saiu da minha cabeça e não sai até hoje, que é um pastor, ele estava contando que um membro da sua igreja estava tendo a seguinte reação. Ele era, se não me engano, dentista, e ele foi perguntado: o que você faz da vida? Alguém perguntou para ele. E ele disse: eu faço discípulos. E a pessoa simplesmente disse assim: não, mas tudo bem, eu sei que você é crente, você é daquela igreja, você é crente, mas o que você faz da vida? E ele respondeu: eu faço discípulos. Tá, não, eu sei, você é evangélico, tá, eu entendi isso, mas o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Eu faço discípulos. E aí, acho que a pessoa que estava fazendo a pergunta entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele, tá, mas e para ganhar dinheiro? Ah, eu sou dentista. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos na vida é servir ao Senhor e em primeiro lugar. Onde quer que nós estejamos. A nossa primeira opção como família é servir ao Senhor. E aí é engraçado que ele diz com sinceridade, com verdade: agora então vocês vão deitar tudo fora, aqueles deuses, aquelas crenças antigas, vai tudo para fora. Vai tudo embora, para que foquem-se apenas no Senhor. E aí nós pensamos como o povo de Israel tinha deuses estranhos. Irmãos, não estranhem isso, porque na cabeça daquele povo na antiguidade existia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles, a maioria, na cultura popular que eu estou dizendo, como se fosse o popular dessa cultura antiga, mas quando tinha o Deus dos amorreus, o Deus dos jebuseus, daqueles outros povos, na cabeça popularmente falando, existia outros deuses. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó era o maior. Era o melhor. Por isso, em vários trechos da Escritura, Deus mesmo, na palavra de Deus, no Velho Testamento, diz: o Senhor é o único Deus. O Senhor é para tirar da cabeça do povo, popularmente, para tirar da mente dos outros, que haviam outros deuses. Porque isso era muito forte dentro do ser humano naquela época. Existia um temor com relação aos outros deuses. Então ele diz: joga fora os outros deuses. Isso não presta. E talvez hoje, para nós ficamos a pensar: tá bom, eu sou crente, eu estou numa igreja batista, não há santos em paredes, não há outros deuses, não há outras coisas, eu só foco em Jesus na minha vida. Aliás, eu não tenho nem placa de denominação, né? O que salva é Jesus, eu sou de Jesus e etc. Nós falamos muito isso. Eu não tenho mais essa questão na minha mente. Eu não idolatro o pastor, eu não idolatro a minha denominação, eu não idolatro nada, nem ninguém. E aí eu te pergunto, será que não há nada estranho dentro do seu lar? Será que não há nada diferente, que não pertence a Deus dentro da sua casa? Será mesmo que nós conseguimos proteger o nosso lar, a nossa família, daquilo que vem de fora, dos outros deuses ou das coisas que são estranhas a Deus? Dentro de casa? É a pergunta que nós devemos sempre fazer. Nós tínhamos outros deuses na antiguidade e hoje nós temos um outro Deus. E eu vou dizer qual é. Um outro Deus chamado ser humano. E isso invade até as igrejas. O ser humano, hoje em dia, está dando mais valor a si próprio do que a Deus. Mais vale o eu, a minha vontade, o meu querer, o meu jeito, a minha felicidade, do que Deus. E aí é interessante, porque eu citei o texto lá de Neemias, né, em que o povo chorava porque
estava ouvindo a palavra de Deus. E quando o povo chorava por ouvir a palavra de Deus, Neemias e os outros escribas, as pessoas, os líderes do povo, viraram para eles: olha, não choreis, não chorem, parem, hoje é dia de alegria, vão para sua casa, comam, bebam, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós pensamos: nós temos que ficar alegres porque Deus quer. Não, olha, o texto diz que a alegria de quem é a nossa força? A alegria de Deus é a nossa força. Ou seja, o que nos dá força, o que nos dá vigor, o que nos dá coragem é deixar Deus feliz, não eu próprio feliz. O que te dá ânimo é saber que Deus está feliz. E sabe como é que Deus fica feliz? Há inúmeros trechos na palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, e até com Maria, mãe de Jesus, que diz: graciosa, bem-aventurada, ou achou graça aos olhos de Deus. É interessante essa expressão. Quando Enoque andou com Deus e Deus achou graça. E aí, nós falamos: como assim? Deus, a vida daquela pessoa era tão preciosa, viveu de uma forma tão agradável a Deus, que Deus abriu um sorriso por causa daquela vida. Deus ficou alegre por causa daquela pessoa. Achou graça aos olhos do Senhor. Deus ficou sorridente por causa daquela pessoa. Então, nós temos que nos preocupar ou servir a Deus. Eu tenho que me preocupar se dentro do meu lar, se na minha família, se os meus filhos, se a minha esposa vão fazer Deus feliz. Se eles estão fazendo Deus estar satisfeito. E eu pergunto a cada um de nós: nós temos vivido de forma a deixar Deus satisfeito? É estranho isso. Nós temos vivido de forma a deixar Deus satisfeito? Porque isso é servir ao Senhor. E aí ele vai colocando, voltando no texto de Josué, e coloca tudo fora, tudo para fora, e diz: olha, eu contei toda a história. Eu contei aqui a vocês aquilo que Deus fez conosco, fez com o povo, fez com os seus pais. Se ainda assim a vocês parece desagradável servir ao Senhor, então que sirvam a outros deuses. Se ainda assim estar na igreja, pertencer a uma igreja, se ainda assim, sabendo que Deus é quem te sustenta, sabendo que Deus é quem te guarda, sabendo que Deus é o autor da vida, sabendo que Deus é o nosso refúgio, é a fortaleza, é quem nos mantém, sabendo que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, se ainda sabendo disso parece que é ruim servir ao Senhor, então o que está fazendo aqui? Se ainda assim nós não conseguimos servir ao Senhor sabendo de todas essas coisas boas que Deus nos faz, Deus é o único Deus que nos mostra a opção correta. Que outro Deus pode fazer isso? Que outro ser humano vai nos dar duas opções? Você tem duas escolhas. Uma é ruim. Cuidado, não vai por ali, vai por aqui. Você tem total liberdade, faz o que você quiser da vida. Mas toma cuidado ali, olha, ali tem um perigo. E aí nós fazemos: mas isso é chantagem de Deus. Olha que ponto que o homem chegou de dizer que Deus faz chantagem com o ser humano porque um caminho é ruim, o outro caminho é bom, então quem não vai escolher o caminho bom? Isso não é chantagem, é amor dizendo: olha, eu sei melhor do que eu enxergo todas as coisas, então eu sei que ali tem um precipício.
ali tem um buraco. Não vai por ali. Estou avisando, não estou proibindo. Pode ir por ali, mas ali o fim é ruim. Isso é amor. Se ainda assim parece que é ruim servir ao Senhor, então, o que está fazendo dentro de uma igreja, dentro de uma religião? O que fazer com isso? E aí é interessante que Josué puxa a responsabilidade então para ele e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu queria fazer um parêntese pequeno aqui, e eu quero chamar a responsabilidade para nós homens. Pais, por uma razão bem simples. De uns séculos para cá, a religião se tornou coisa de mulher. A espiritualidade se tornou uma questão feminina. Olha, eu não sei aqui em Portugal, mas eu creio que não é muito diferente. Minha mãe sempre foi líder de união feminina na igreja. E ela viajou e viaja ainda o meu país inteiro em congressos de união feminina. Todo ano ela faz umas 2 ou 3 viagens em congressos de união feminina. Já foi em várias cidades que eu gostaria de ir na vida, e ela foi porque ela junta o dinheiro e vai e paga lá a hospedagem para ir nos congressos com as mulheres. E uma coisa que é interessante é que quando ocorre a Convenção Batista Brasileira, que é em cada capital lá do país, cada grande cidade do país, todo ano, os congressos das mulheres dão cerca de 3, 4 mil mulheres. E aí, quando a gente vai ver a união de homens, 200 homens. Isso, meus irmãos, é uma vergonha, homens. É uma vergonha. Ah, mas os homens trabalham. As mulheres, a maioria fica em casa. Tá, mas nós tiramos dinheiro do nosso bolso, damos às esposas e vai lá no congresso. Eu tenho muita coisa para fazer. Quem chamou a responsabilidade aqui foi a esposa de Josué? Quem disse que ele e a casa serviriam ao Senhor foi a esposa de Josué? Foi Josué. Quem foi penalizado lá no Gênesis por Adão, quando Adão e Eva pecaram? Os dois pecaram, mas quem foi chamado a atenção? Foi Eva? Não. Deus falou: Adão, o que tu fizeste? Não falou: o que vocês fizeram? O que tu fizeste, Adão? Cobrou quem? O homem. E é interessante que os homens, hoje em dia, não são mais responsáveis por nada. A educação dos filhos, mamãe. Aconteceu alguma coisa? Mamãe. O filho ou a filha vem aos pés do pai, vai com a sua mãe, filho. Pai, eu posso? Vê com a sua mãe. Pai, me dá 10. Vai com a sua mãe. Pai, tirei nota. Vê com a sua mãe. A professora, a sua mãe. Na igreja, a sua mãe te leva. Tem ensaio. A igreja, vai com a sua mãe. Isso, muito bem. Eu fico aqui assistindo televisão, mas vai com a sua mãe. Muito bom, meu filho. Vai, é um bom caminho. Eu não sigo não, mas vai com a mamãe. É um retrato da sociedade de hoje ou não é? A espiritualidade foi delegada à mulher quando isso era uma função do homem. Quem tem que pegar os filhos e levar para a casa do Senhor é o homem. Quem tem que fazer com que a família sirva ao Senhor é o homem. Quem deveria estar todos os dias na igreja fazendo mãos à obra e etc., eram os homens e não as mulheres. Porque Deus e religião e espiritualidade primeiro é dado ao cabeça, é ao homem.
É o homem que tem que fazer essas coisas. Foi Josué que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o homem que tem que bater o pé dentro de casa e dizer: eu vou com a minha família para a igreja, eu vou servir ao Senhor. Não faça isso, isso desagrada a Deus, isso agrada a Deus. Quem dá essa direção é o homem, ou deveria dar. E uma palavra aqui, aqueles que nós chamamos de casamentos mistos, né? Ou de julgo desigual, como diz a Bíblia. A responsabilidade é do crente, no caso. É o crente que tem que puxar. E eu vivi numa casa assim. Meu pai não é evangélico. E se não fossem uns bons puxões de orelha da minha mãe, por isso elas são grandes, mas uns bons puxões de orelha da minha mãe, me levando para a EBD todo dia de manhã e arrasta menino, vamos embora, vamos para a casa de Deus. Eu não estava aqui hoje. Tem todos os defeitos do mundo, como qualquer ser humano. Mas louvo a Deus porque levei umas boas palmadas de manhã cedo para falar: vai para a igreja, menino. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não me interessa o que os outros vão dizer, não me interessa o que os outros querem, não me interessa o que você quer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E isso é um firmamento, é um ponto, acabou. Eu não arredo o pé. E as nossas famílias, como o pastor tem falado, tem feito a propaganda aqui daquilo que ele vai falar, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre as ideologias novas que vêm aparecendo, deita fora os deuses estranhos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não me interessa se o Congresso, não me interessa se os parlamentares aprovarem lei tal ou lei tal, não me interessa o meu posicionamento, a minha postura de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continuaremos servindo a Deus, continuaremos servindo ao Senhor todos os dias da nossa vida, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja em comunhão com os irmãos, nós continuaremos servindo ao Senhor. Essa é a nossa postura, essa foi a pergunta de Josué ao povo, e o povo respondeu, no versículo 16, ele diz: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servirmos outros deuses. O povo responde a Josué: olha, nós não queremos que isso nunca aconteça conosco. Mas aconteceu. E aconteceu por um motivo que eu vou dizer aos irmãos de maneira bem clara. E que foi a um outro congresso em que a preletora falou, a pregadora era australiana, e ela disse uma palavra bem séria: se nós não ganharmos a próxima geração, o evangelho se perde. E sabe qual foi a falha desses outros pais aqui que disseram nunca nos aconteça? Não aconteceu a eles, mas aconteceu aos filhos. Porque eles quiseram servir ao Senhor, mas não passaram o amor ao serviço do Senhor aos filhos. Queridos, aquilo que eu quero deixar aos irmãos nessa manhã sobre a família, ou a família servir ao Senhor, e que é de extrema importância: ganhe a próxima geração para Cristo. Queremos barrar as novas ideologias? Queremos? Então ganhemos as novas gerações para Cristo, para servir ao Senhor. Se nós não ganharmos as próximas gerações para Cristo, tudo isso que nós tememos acontece, ou vai acontecer. Porque nós temos que ensinar aos outros. Por isso Josué deixou claro, é interessante isso: eu e a minha casa, ou seja, a minha família. Sou eu e aqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. Sou eu e aqueles que estão debaixo da minha responsabilidade. Muitas vezes nós nos perguntamos por que algumas crianças, jovens, quando começam a crescer, saem da igreja. Vão embora, começam a fazer bobagens e acabam se desviando. Mas a palavra de Deus dizia que ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar.
O serviço a Deus não é só o domingo, mas é dentro de casa que começa. Aí, se nós formos fazer um histórico, uma pesquisa, vamos saber, vamos encontrar que durante a semana, talvez, aquela família que perdeu aquele jovem, aquela jovem, durante a semana não ensinava nada, não passava nada. Eu vou encerrar, irmãos, contando uma experiência que eu tive. Havia um menino, na primeira igreja em que eu pastoreei, um menininho, que devia ter por volta de 8, 9 anos de idade. Ele era aquele menino do barulho. Ele não parava. Ele corria do lado de fora do templo da igreja, para um lado e para o outro, e não tinha professora de criança que conseguia segurá-lo. Às vezes eu estava dando aula à classe de escola bíblica e começava a ouvir pedras batendo na janela, e quando olhava era aquele menininho tacando pedra na janela. E ninguém aguentava aquele menino. E a vovó daquele menino vivia falando comigo: não aguento, eu não aguento esse menino, pastor, não aguento esse menino, ele é demais, os pais não querem saber dele, estão para lá e eu tenho que cuidar, e eu já tenho idade, meu marido também já tem idade, e eu não consigo. E certa vez eu fui fazer uma visita à casa daquela irmã. E quando eu cheguei à casa, eles estavam consertando o reservatório de água. Tinha dado um problema no reservatório de água e eles estavam consertando. E o avô lá em cima do telhado consertando, e o menino ali embaixo segurando uma mangueira, uma borracha com água. E o menino começou a rodar e jogar água para todos os lados, e o avô lá de cima ficou: para com isso, para com isso, para com isso. E o menino não parava, e de repente a avó veio de lá de dentro e só não falou que o menino era bonito, o resto chamou tudo. Chamou aquele menino de todos os nomes. E eu fiquei a observar aquela cena e fiquei: mas como assim? Tudo bem, merecia um castigo, um corretivo, mas essas palavras, esses xingamentos. E um outro dia na igreja aquele menino soltou uma palavra assim enorme, horrível, e aquela avó com vergonha: eu não sei onde é que aprende, acho que é na escola. E eu olhei para ela e falei assim: eu vi a escola, eu conheci essa escola. Comecemos a servir a Deus em casa, para ganhar as próximas gerações. Amém? Que a nossa família sirva ao Senhor. Que nós possamos sair com o nosso coração assim, falando como Josué: olha, eu não sei da vida dos outros, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Curvemos os nossos olhos, fechamos e vamos refletir sobre o serviço ao Senhor, sobre o serviço a Deus. Eu queria que cada um de nós fizéssemos aqui hoje o compromisso verdadeiro, sincero, que Josué pediu ao povo. E que nós pudéssemos responder, mas com sinceridade, e orar para que nós ganhássemos as futuras gerações, para poder responder como o povo: nunca nos aconteça, mas nem a nós, nem aos nossos filhos. Nunca aconteça, nem a nós, nem aos nossos filhos, de deixarmos o Senhor.